Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que reajuste do piso salarial dos professores vira uma queda de braço entre governo federal e municípios. Cantor Wesley Safadão é denunciado pelo Ministério Público por furar a fila de vacinação. E temos uma visita especial hoje aqui no Panorama para te contar todos os detalhes sobre como foi a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022. Abra essa edição contando novidades sobre o caso da morte do congolês Moise. O irmão dele, Francis Amouri, concedeu uma entrevista hoje à CBN e ele resolveu rebater as versões dos depoimentos das pessoas que estão envolvidas na morte do irmão, que morreu no dia 24 de janeiro. Os três presos, o Brandon Alexander Luz da Silva, o Fábio Pirineus da Silva e Alisson Cristiano de Oliveira Fonseca, disseram à polícia que Moise estava bêbado, dormindo na praia há 2 dias e estava usando drogas. E as agressões teriam começado porque o Moise estava querendo pegar bebida do freezer do quiosque e estava ameaçando funcionários e clientes. Mas em entrevista à CBN, Francis negou que Moise fosse usuário de drogas ou viciado em álcool. Ele disse ainda que o congolês morava com os parentes, sempre trabalhou e que se fosse viciado não estaria prestando serviços há tanto tempo nos mesmos quiosques. Como que ele estava dormindo na rua, se ele tem uma casa, e como que você pode ir a contratar um drogado bêbado para trabalhar com atendimento público? Nenhum patrão contrata uma pessoa bêbada. Não tem lógica, você vai contratar uma pessoa bêbada para trabalhar para você, uma pessoa drogada. Como você sabe, as câmeras de segurança do quiosque registraram o momento do crime. Mas o irmão de Moise, Francis Amouri, disse que o vídeo que foi divulgado foi editado, sem mostrar exatamente o que aconteceu na noite em que Moise foi espancado, como, por exemplo, os momentos antes do início das agressões. O irmão disse ainda que a família já pediu a íntegra desse material. E Francis também falou da intimidação que a família sofreu por parte de policiais militares no quiosque quando eles foram buscar esclarecimentos sobre a morte do rapaz. Ele disse que os agentes exigiram a documentação dos parentes de Moise, apesar de não exigirem o mesmo dos funcionários do quiosque. A gente estava na posição das vítimas. A gente vem pedindo nossa documentação e perguntando para o pessoal do quiosque: eles fizeram alguma coisa aí? O que estão fazendo aqui? Querendo proteger o pessoal do quiosque. O certo seria eles ver o que aconteceu. Normalmente, igual todo mundo. Aí só pediram a documentação nossas, mas não pediram nenhum documento do pessoal do quiosque. Isso aí já é um ato muito intimidatório. Para mim foi uma intimidação. O Ministério Público do Trabalho no Rio instaurou um inquérito civil para analisar a relação trabalhista entre Moise Kabagambi e os quiosques Tropicália, onde o crime aconteceu, e também o quiosque Biruta, que fica ao lado do Tropicália. A denúncia aponta para o possível trabalho sem o reconhecimento de direitos trabalhistas, podendo configurar inclusive trabalho em condições análogas à escravidão. Isso na modalidade de trabalho forçado, de xenofobia e de racismo. E eu lembro você que ontem a Justiça do Rio decidiu manter as prisões dos 3 homens envolvidos na morte de Moise. Essas prisões temporárias de 30 dias foram mantidas e eles devem responder por homicídio duplamente qualificado. A nossa reportagem questionou a PM sobre a denúncia dos familiares de Moise de supostas intimidações praticadas por policiais. E a Polícia Militar informou apenas que todas as investigações sobre o caso estão sendo conduzidas pela Delegacia de Homicídios da capital.
Ainda falando sobre o Rio de Janeiro, familiares e amigos de Durval Teófilo Filho, que foi morto pelo próprio vizinho na noite de quarta-feira, se despediram dele hoje durante o sepultamento em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Durval tinha 38 anos e ele foi baleado na porta do condomínio onde ele morava depois que o sargento da Marinha, Aurélio Alves Bezerra, atirou contra ele. O sargento alegou que confundiu Durval com um bandido e que atirou para reprimir a injusta agressão iminente que acreditava que iria acontecer. Esse sargento foi preso em flagrante. E como é que aconteceu esse crime? Lembrando para você toda essa história. Durval, ele era repositor de um supermercado e ele voltava do trabalho quando ele foi surpreendido na porta do condomínio com Aurélio atirando contra ele. E imagens de uma câmera de segurança do condomínio mostra o momento em que Durval mexe na mochila antes de passar pelo portão. E esse caso aconteceu por volta das 11 horas da noite. Enquanto isso, Aurélio entrava de carro no condomínio e resolveu atirar em direção a Durval, que era um homem negro. Aurélio então dispara de dentro do veículo, Durval cai e em seguida o sargento sai do veículo. Ele ainda aponta a arma novamente para Durval, que já está caído no chão. Foi aí que o sargento se aproximou de Durval e viu que ele não estava armado. No depoimento que ele prestou logo após o crime, Aurélio confirmou que a vítima chegou a dizer que ele era morador do mesmo condomínio. O militar então socorreu o vizinho e levou ao Hospital Estadual Alberto Torres, mas na unidade a morte de Durval foi confirmada e Aurélio foi preso. A irmã de Durval, a Fabiana Teófilo, disse em entrevista à TV Globo ter convicção de que o irmão foi morto por racismo. Mais um preto morto e vai ficar por isso mesmo? O que aconteceu foi uma covardia, porque meu irmão era trabalhador. Meu irmão nunca encostou em nada de ninguém, ele sempre saiu de casa cedo. Minha mãe criou 3 filhos sozinha e nenhum seguiu vida errada, entendeu? Ele era o único irmão que eu tinha e acontece um negócio desse e ele tira a vida do meu irmão. Aí vai dizer que é legítima defesa? Não tem como, meu irmão não tinha arma, meu irmão veio do serviço, ele veio do trabalho. Um branco, será que fosse um branco andando e mexendo na mochila? Tinham atirado no meu irmão 3 vezes e ele falando que ele era morador do condomínio? Será? Durval Teófilo deixa a mulher e uma filha de 6 anos e o militar Aurélio Bezerra foi indiciado por homicídio doloso. Antes ele tinha sido indiciado por homicídio culposo, que é quando você não tem intenção de matar. Mas depois de toda a repercussão do caso, esse indiciamento foi revisto e por isso foi alterado. E agora ele continua preso. Agora vamos para São Paulo porque os bombeiros localizaram na tarde de hoje mais 2 corpos de vítimas que estavam desaparecidas em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, desde as chuvas que atingiram a região. Agora uma pessoa continua desaparecida e o corpo de uma das vítimas, que é uma mulher, foi encontrado com a ajuda de um cão farejador. E quem explicou isso foi o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o Major Palumbo. O cenário é muito difícil, perigoso e agora as máquinas elas precisam ter um espaço maior. Então o Corpo de Bombeiros ele acompanha diretamente esses locais, acompanha essas pessoas para que a gente possa ali verificar as condições do aviso dos cães, dos indícios que a gente possa ter de pessoas que estejam ainda desaparecidas. As vítimas agora vão ser identificadas pelo Instituto de Criminalística e, com isso, subiu para 17 o total de mortes na tragédia que aconteceu após o deslizamento de um morro diante das fortes chuvas em Franco da Rocha. Além desse cão farejador que eu contei para você, as equipes também estão usando retroescavadeiras para tentar localizar as vítimas. Inclusive, durante a tarde, esse trabalho foi interrompido
porque o operador dessa retroescavadeira ficou muito abalado emocionalmente com toda a situação, muitos dias trabalhando nisso, né? Então os bombeiros resolveram parar um pouco essa busca pelas vítimas. E nos últimos dias uma força-tarefa foi montada para fazer essa busca. Até moradores voluntários também auxiliavam na tentativa de encontrar os desaparecidos. Mas nesse momento os trabalhos estão focados no uso do maquinário. E um desses moradores voluntários é o Wesley Juliano. E ele relatou toda essa situação para o nosso repórter Vinícius Passarelli. Agora é mais um maquinário, né? Mas porque é difícil encontrar alguém com vida. Já passou muitos dias, né? Muito peso em cima deles. Eu acordei, a hora que a gente acordou, a gente subiu em cima da laje, porque já tinha caído um muro, lá do outro lado já tinha caído um muro. Daí o pessoal já tinha acordado, aqui de cima já tinha acordado e tava gritando pros moradores de baixo ali, né? Pros moradores poderem evacuar a casa, né? Só que daí desceu aquele morro ali, aquele monte de terra em cima deles e foi de repente, não teve como fugir, né? Foi muita terra que desceu, muita lama junto, árvore, entulho em cima deles. Ao todo, pelo menos 33 pessoas morreram em decorrência dos temporais em todo o estado no último fim de semana. Agora vamos para Brasília porque temos uma treta à vista. Seguinte, você deve se lembrar que eu contei aqui na semana passada que, de olho nas eleições, o presidente Jair Bolsonaro resolveu reajustar o piso salarial dos professores em 33%. Esse é o maior percentual da história. E com isso, o salário base dos professores da rede pública passou de R$ 2.886 para R$ 3.845. Até aí sem problemas, porque os professores precisam ser remunerados, né? Mas quem vai ter que pagar essa conta não vai ser o governo federal, e sim os estados e os municípios. E é aí que está a treta. Nesse caso, é uma treta financeira. E a Confederação Nacional dos Municípios reagiu, pediu para que os prefeitos ignorem esse aumento e afirmou que a portaria que foi assinada pelo presidente Bolsonaro não tem base legal e que ainda estuda medidas judiciais. A CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, disse que o impacto no caixa das prefeituras vai ser de 30 bilhões de reais e que assim 90% do Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, vai ser usado para gastos com o pessoal, para pagar justamente esses salários. E hoje o ministro da Educação, Milton Ribeiro, assinou essa portaria já para começar a valer. E na cerimônia o ministro falou que muitos acham que o valor de reajuste é grande, mas que existe dinheiro para isso. Me lembro, no final do ano, pouco antes do final do ano, ter sido procurado por alguns prefeitos, até governadores, com dificuldades devido ao montante de recursos para a educação que tinham, de usar. E me perguntaram o que a gente pode fazer. Aí foram bônus, foram computadores. Então, os recursos existem e o governo federal já há previsão legal que pode, inclusive, de maneira justificada, socorrer, eventualmente, um gestor que não consiga cumprir esse montante. Além disso, sem explicar como, o ministro da Educação cogitou um socorro aos municípios que não conseguirem bancar o aumento salarial para os professores da educação básica. Essa medida ela abrange 1.700.000 professores. E o presidente Jair Bolsonaro, que estava nessa cerimônia, também comentou esse reajuste. Havia sim pedidos de muitos chefes de executivos estaduais e municipais querendo 7%. Eu conversei com o Milton. O dinheiro de quem é? Quem é que repassa esse dinheiro para eles? Somos nós, o governo federal. E a quem pertence a caneta BIC para assinar o reajuste? O recurso, se a gente conceder 7, a diferença, 26, fica para quem? Como vai ser utilizado? Qual a melhor maneira de usar esse recurso? É com o professor ou é com o respectivo prefeito ou o governador?
A Confederação Nacional dos Municípios rebateu o presidente e o ministro da Educação, dizendo que, ao declarar que o Fundeb é repassado pela União, o governo tenta capitalizar politicamente em cima do reajuste e tenta ignorar que o fundo é formado majoritariamente por impostos estaduais e municipais. A CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, disse ainda que o anúncio reforça a falta de planejamento e comunicação dentro do próprio governo e que a União não respeita a gestão pública do país. Já o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, disse que vai apresentar um projeto de lei que prevê a participação da União no pagamento de 1/3 do piso salarial da educação. Certamente você deve conhecer o cantor Wesley Safadão, né? E por que eu estou falando dele aqui hoje no Panorama? Porque ele, a mulher dele, Tiane Dantas, a produtora Sabrina Tavares e uma servidora da Secretaria de Saúde de Fortaleza foram denunciados pelo Ministério Público do Ceará pelos crimes de peculato e corrupção passiva privilegiada na investigação sobre vacinação. Calma que eu vou explicar melhor essa história para você. Essa denúncia é assinada por 8 promotores de justiça e resulta de um procedimento investigatório criminal que foi instaurado em julho do ano passado, um dia depois do casal e a produtora do cantor receberem doses de imunizante contra o coronavírus em descompasso com o calendário público previamente divulgados. Traduzindo para você, eles furaram a fila da vacinação. Tiane Dantas furou a fila em 8 de julho de 2021. Ela tinha 30 anos na época e o calendário municipal de vacinação previa a aplicação em pessoas com 32 anos ou mais. Ela não esperou a vez dela chegar. Já Wesley Safadão e a produtora Sabrina Tavares estavam agendados para serem vacinados no mesmo dia no centro de eventos do Ceará. Mas eles foram a outro posto de vacinação em um shopping, porque lá tinha uma vacina específica, ou seja, além de furarem a fila, eles foram sommeliers de vacina nesse caso. Segundo as investigações, esse esquema contou com a participação de servidores efetivos e terceirizados da Secretaria de Saúde de Fortaleza, além de assessores e amigos do cantor. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,52% aos 112.278 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,47%, cotado a R$ 5,320. Já o euro terminou negociado a R$ 6,091, com uma valorização de 0,63%. Como você já sabe, porque a Bianca Santos te contou na primeira edição do Panorama CBN de hoje, começou oficialmente os Jogos Olímpicos de Inverno e quem acompanhou a cerimônia de abertura foi o Vinícius Moura, que é o nosso narrador aqui da CBN e também repórter do esporte. E aí, Vini, tudo bem? Conta pra gente qual foi o ponto alto aí da cerimônia. Oi, Ju, tudo bem? Olha, sem dúvida, o grande momento dessa cerimônia ficou no final, quando 2 atletas, um homem e uma mulher, 2 atletas chineses, acenderam a pira olímpica. E um deles tem uma história muito, muito particular. É o Diniger Ilamujiang. Ele é esquiador do cross country e ele é de origem uigure. Ele é da região de Xinjiang, no noroeste da China, que é uma região autônoma com uma forte presença dos uigures. E aí, alguém aqui pode estar se perguntando, né? Quem são os uigures? Eles são muçulmanos que há anos sofrem com a repressão do governo chinês em uma afronta clara e direta aos direitos humanos. Algo que é muito combatido pelas entidades internacionais e que é um dos pontos de grande crítica internacionalmente ao governo chinês. Esse gesto é
é visto internacionalmente como uma tentativa do governo de Pequim de dar uma resposta às cobranças que o país tem sofrido quanto ao desrespeito aos direitos humanos e à liberdade dos povos e também das pessoas dentro do território chinês. E tinha até uma expectativa de protestos, digamos, diplomáticos, né? E aí, rolou alguma coisa, Vini? Não rolou nada, Ju. Horas antes da cerimônia, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, democrata, veio a público para desencorajar os atletas olímpicos americanos a fazer qualquer tipo de protesto durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim. A expectativa por protestos ficava muito em cima da delegação americana. A gente lembra que há, neste momento, em vigor um boicote diplomático dos Estados Unidos. O que é isso? O país não envia representantes diplomáticos para a realização desse evento em Pequim. A Nancy Pelosi disse que os atletas deveriam se concentrar nas suas competições, que não valeria a pena o risco que eles poderiam correr em fazer um protesto público contra um governo que, segundo ela, é implacável. Bom, como você falou, não rolou nada, mas a Rússia tem a tradição de sempre estar no topo das Olimpíadas de Inverno, né? E eu queria saber de você se a Rússia mandou algum representante para essa cerimônia. Vladimir Putin, presidente da Rússia, foi o convidado de honra do presidente da China, Xi Jinping. Os dois estiveram juntos no estádio Ninho de Pássaro e se reuniram antes da cerimônia de abertura para mostrar que estão muito próximos no momento em que a Rússia tem fortes tensões com o Ocidente. O Vladimir Putin se fez presente neste evento e é bom a gente lembrar que a Rússia não pode competir com a bandeira russa, né? Mais de 200 atletas do país estão nos Jogos Olímpicos de Inverno, mas eles têm que competir pela bandeira do Comitê Olímpico Internacional. A Rússia ainda cumpre aquela punição devido ao escândalo de doping nos Jogos Olímpicos de Inverno no ano de 2014. E o Putin só se faz presente porque em 2020 uma medida da Corte Arbitral do Esporte foi derrubada. Inicialmente a punição também valia para representantes do governo russo. Eles não poderiam frequentar eventos esportivos. Isso foi liberado em 2020 e o Putin, que não foi à abertura de Tóquio, foi convidado do Xi Jinping e esteve presente nesta sexta-feira lá no Ninho de Pássaro, em Pequim. Vini, muito obrigada pelo resumão aí da cerimônia de hoje. Eu espero que você volte sempre, até porque brasileiros estão na disputa e tomara que eles tragam alguma medalha para casa, viu? Vamos direto agora para as terras de Odorico, Paraguaçu, em Sucupira, para saber o que está rolando por lá. Um spoiler, parece que a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, deu um pulinho lá em Sucupira. Ninguém tá fazendo nada indecente nem imoral. A gente só tava namorando. Namorando e beijando. Nós vamos falar de erotização precoce. Não vem papai e mamãe jogar no colo do Ministério da Saúde. Resolva, minha filha engravidou. Depois que papai e mamãe deixou sua filha ir pro TikTok vender o seu corpo. Uma coisa está muito atrelada à outra. Beijar é crime? Fica proibido o beijo obsceno, libidinoso, aquele em que as mucosas labiais se unem em expansão insofismável de sensualidade. Pra frente, Sucupira! O senhor veio aqui pra falar com o coronel, não é? Sobre a campanha da moral e dos bons costumes, não é? Precisamente. Eu vou avisar A gente não tá aqui numa guerra religiosa, numa pauta de costume, não. Que não querem ver esta cidade transformada numa nova Sodoma. Vossa Excelência defende essa medida de repressão porque é também uma reprimida sexual. Eu não consigo. Sabe qual é a diferença de um governo conservador para um governo de esquerda? Dá uma olhadinha. Indivíduos desapetrechados de caráter e espírito público, insuflados por agentes da esquerda, estão levando o nosso povo ao aterreio e ao destrambelhamento. No governo passado, gastava-se dinheiro para desprincesar meninas. E o pai não podia mais chamar a menina de princesa nem mãe. Aí vem esse governo aqui e olha o que acontece.
das meninas. Uau! Acho uma ideia maravilhosa. Eu também acho. Bolsonaro, o lobo mau dos comunistas. Michele, o terror das bruxas. Eu penso como os porto-riquenhos de Nova York. Eu não creio em bruxarias, pero que las hay. Eu estou ouvindo falar que esse vai ser um ano de muito protesto. As favelas, sem luz, sem água e sem esgoto, é permitida. Isso sim, gente, é imoral. Não o beijo. O beijo é comunicação. O beijo é amor. O beijo é nosso. Tu proteste com camiseta, com panela, com pipoca, com o que você quiser. Se tivermos protestos públicos no Brasil com pessoas peladas em praças públicas, nós não vamos permitir. Será que a gente vai ter que baixar o cacete? Calma, cabo. Vamos ver até onde eles chegam. Doutor René Prefeito, o senhor perdeu o jaleco? Não, cadê? É que eu tava trabalhando, não sabe? Até tô meio sujo. Eu procuro dar um exemplo. Sei que não sou exemplo um montão de coisa. Mas isso é uma sujeira que dignifica. Isso ajuda a construir a grandeza de nossa terra. Né? Comendo farofa e galinha outro dia, deu um arroto lá que... Lamento. Meu Deus do céu. Eu sou ser humano aí. Você não é buscar ser... Povão sempre foi assim. Eu quero permear esse pedaço que é um político às vésperas da eleição. Precisa mostrar ao povo que ele é um democrata, que vou andar no meio do povo. As falas do Bem-Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Ao som da nova música do Red Hot Chili Peppers, Black Summer, que foi lançada hoje, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são da Priscila Gubiotti. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e também no Insta, é só procurar por @JulianaDeprado. E tem o velho e tradicional e-mail, juliana.prado@cbn.com.br. E quem me mandou um oi foi o ouvinte Gustavo Henrique, daqui da capital paulista, de onde eu gravo esse podcast. Ele especificamente mora na zona leste de São Paulo e ele disse que sempre está na escuta aqui do Panorama CBN. Gustavo, muito obrigada pela companhia diária, viu? Um grande abraço para você. E não se esqueça que segunda-feira tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos para você, bom final de semana, se cuida, se proteja contra a Ômicron e até segunda.